Boa noite, iniciando aqui uma live muito especial, hoje com um super convidado, professor Dr. Gonçalo de Vecina Neto. Ele já entrou aqui, já vou chamar ele. Agora vai, viu, professor? Agora vai dar certo. Estou fazendo figas aqui para... Professor, boa noite! Deu certo. Deu certo. O senhor está me vendo e ouvindo bem? Estou vendo e ouvindo muito bem você. Que legal, professor. Que satisfação vê-lo virtualmente. Que saudade que eu tenho das aulas do senhor na Faculdade de Saúde Pública. É uma grande honra para mim ter esse privilégio e a oportunidade de provocar a sua mente. Eu estou fazendo um papel agora de provocador, assim como o senhor nos provocava enquanto professor, de provocar para esse assunto tão brilhante que é a saúde e que o senhor navega de maneira incrível, elogiado pelo Dr. Drauzio Varela, elogiado pelos grandes médicos do Brasil, é muito bom tê-lo aqui e muito obrigado, professor, muito obrigado por esse privilégio e por essa oportunidade. Obrigado você pelo convite e também quero dar boa noite aqui para os que lhe seguem no Insta. Sim, que legal. Professor, ó, eu falei, a live nossa caiu, né? Eu falei um pouquinho do currículo do senhor. A live teria que ter umas 30 horas para falar de todo o seu currículo. Eu vou falar de forma resumida. Não precisa falar, você já falou, eu ouvi a hora que você falou. Não, eu sei, é verdade. Mas não ficou gravado. O que eu Tá falei bom, não ficou gravado. Eu tenho que deixar no tape gravado para quem quiser tá bom. rever, se o senhor me permitir, para eu falar. Eu Claro, sei que o claro. senhor é humilde, não gosta que fique falando do seu currículo, mas eu acho importante, porque o senhor foi o primeiro presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Isso aí não pode ser apagado, está registrado na história. Daqui 100 anos, professor, o seu nome vai estar registrado lá. O senhor Bom, gostando ou obrigado. não, o senhor fez um excelente Bom, trabalho, mas o senhor gostando ou não, o nome do senhor vai estar registrado lá. Assim como o senhor é médico sanitarista, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, no qual tive o privilégio de fazer o mestrado. O senhor também é professor do mestrado profissional da FGV de São Paulo, é colunista do Estado de São Paulo e faz milhares de entrevistas, TV Cultura, diversos veículos de comunicação, UOL. E eu vou dar um spoiler aqui. Se o senhor ri, é verdade, tá? Eu vou dar um spoiler aqui. Eu acho que eu estou fazendo a primeira entrevista com o próximo ministro da Saúde. eu não ri. Mas acho que o senhor segurou o riso, hein? Fica a provocação aqui. Eu sei que o senhor não fala dessas questões políticas, o senhor não envolve nesse aspecto, né? Não, Mas a... eu sou um servidor público. Já Eu ocupei sei, muitos cargos e eu sei. ocuparei e ocuparia outros cargos. Mas, de fato, eu não fui convidado. Eu acho que o presidente está trabalhando com quatro nomes fantásticos: o Humberto Costa, o José Gomes Temporão, o Quioro e o Padilha são excepcionais. Os quatro tiveram excepcionais passagens pelo Ministério. Então, o Ministério está muito bem servido. Tenho certeza que qualquer um deles que entre vai me chamar para ajudar e eu estarei junto com eles. Que legal, professor, que legal, que grande honra. Eu lembro que nos comentários do YouTube do senhor, quem me segue, eu vou pedir a gentileza para seguir, Gonzalo, com Z, Vecina, e várias pessoas que acompanham o seu conteúdo, lá de trás já falavam, olha, o próximo ministro da Saúde, não é o Alexander Só que está falando, é o próximo ministro da Saúde. E o senhor acho que já deve ter visto, os organizadores da sua mídia devem ter comentado bastante isso com o senhor. Tem muita gente que gosta da sua maneira de pensar e tem falado bastante disso. Né? Não é o Alexander sozinho aqui que está falando. Estou mentindo, professor? Não, eu sei, é verdade. Eu sou bastante cumprimentado, as pessoas gostam, e tem muita gente falando esse negócio de ser ministro, mas de fato, neste momento, eu acho que esses quatro professores estão mais cotados.
Ok, não, maravilha, professor. E trazendo um pouquinho dessa reflexão, né, que o tema provocativo que eu trouxe para o senhor é saúde cada vez pior, eu vou trazer a frase de um pensador. Eu não sei se o senhor conhece ele, mas esse pensador falou a seguinte frase: se o senhor ria, que o senhor conhece ele. O mundo não está dividido entre eu e os estúpidos. Eu não acho que estamos vivendo uma epidemia de estupidez. No mundo não se resume entre estúpidos e não estúpidos. É muito mais complexo. Eu não acho que as pessoas que pensam diferente de mim são estúpidas. Elas têm um modelo diferente de mundo. O senhor conhece esse pensador, professor? Fui eu que disse e acho que a gente tem que pensar seriamente nisso, né? A complexidade, eu lembro muito de um conto, eu uso muito esse conto do Malbataan, não sei, você talvez tenha ouvido Conheço. falar do Homem que Malbataan, calculava. Sim, o sim. homem que calculava. Fantástico, né? Fantástico. Nossos internautas aí, procurem, é um livro que saiu de moda há muitos anos, né? Um livro antigo, e o Malba Tahan, o Tahan é T-A-H-A-N, né? Malba Tahan com H aí no meio. O Malba Tahan era um brasileiro, o nome dele em português eu não lembro, mas era um nome normal em português, né? E ele gostava de escrever contos árabes, e o livro mais importante dele foi esse Homem que Calculava, em que ele brinca com a aritmética, com a matemática, e é delicioso o Homem que Calculava. Não é o único, existem vários livros e vários autores que fazem esse tipo de diversão com os números, né? Mas ele tinha um livro, que era um livro de contos, chamado Maktub. Maktub, em árabe, significa estava escrito, né? Os árabes são muito. Essa coisa, o que tem que acontecer, acontece, não adianta você fugir que o que tem que acontecer vai acontecer. Por isso, eles usam essa história do Maktub, do estava escrito. Quer dizer, tudo que você fizer na sua vida não foi porque você quis fazer, mas porque tem uma autoridade superior que já escreveu tudo que vai acontecer na vida, né? Então é muito interessante, um pouco do islamismo também, né? De certa maneira também as religiões reformistas, a doutrina de salvação das religiões reformistas é uma doutrina que diz que a história já está escrita, né? Um ser onisciente e onipresente já escreveu a história, independente do que você queira, que é um pouco diferente da doutrina de salvação dos cristãos católicos, né? Mas, de qualquer forma, um desses contos do Maktub é Os Sete Cegos. Então, diz que 7 cegos cercaram um elefante e estavam tentando dizer o que era aquela coisa que eles estavam sentindo, porque não enxergavam, né? Então, o sujeito que pegou na perna do elefante, ele falava: olha, aqui nós temos uma palmeira, veja que tronco forte e grosso nós temos aqui, né? O outro que estava pegando na orelha do elefante: não, que palmeira, o quê? Isso aqui é um abano, veja, eu estou movimentando aqui, faz vento, etc. O que pegou no rabo: não, vocês estão totalmente enganados, as cerdas que estão aqui, isso aqui é um pente, é para pentear o cabelo, né? O que pegou a tromba, eu não vou dizer aqui em público que ele imaginava que a tromba era, tá certo? Sim, sim. O fato é o seguinte: cada cego descrevia uma coisa diferente do que ele estava sentindo, porque ele é incapaz de ver o todo. As realidades que o homem enfrenta são sempre muito complexas e a nossa visão é muito focada. Então, nós dificilmente conseguimos enxergar a complexidade toda da realidade. E, portanto, a interpretação que nós fazemos do mundo é parcial. Daí ser fundamental a gente fazer essas análises, essas interpretações conjuntamente. Mais de uma pessoa olhando o mesmo problema de diferentes ângulos que permitirão que a gente consiga minimamente entender
a complexidade do que a gente está vendo. Então, por isso que eu acho que nós não temos uma epidemia de estupidez. Nós temos um momento singular da história do Brasil em que, de distintas posições, diferentes analistas estão tendo diferentes sensações sobre o que está acontecendo neste momento no país. É interessante que 50% da população votou num conceito, 50% votou no outro conceito. Mas isso foi provocado pelo fato de a gente ter uma eleição em 2 turnos, né? E o segundo turno acaba encaminhando para você ser ou isto ou aquilo, porque só tem 2 opções. Então, de qualquer forma, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pensa e com o que a gente acha, para não entrar num beco sem saída, né? Sim. E pensando nesse beco sem saída, professor, brilhante como sempre a sua apresentação, as pessoas colocam aqui quanta sabedoria, e só tem elogios aqui para o senhor, né? Isso é muito gostoso, é muito rico, né? E eu tenho o privilégio aqui de moderar esse espaço. O senhor também disse uma frase muito importante, e são nas frases do pensamento do senhor que eu vou fazer esse bate-papo, a nossa conversa, acho que vai ficar mais rico, né? Porque ninguém melhor do que o senhor para conhecer o senhor mesmo. O senhor falou uma frase a seguinte: nós construímos um mundo desigual. O que significa isso, professor? Veja, do ponto de vista filosófico, seja lá qual for a sua filosofia, há uma tendência a achar que todos nós somos iguais, independente de raça, de credo, de cor, nós somos iguais. Eventualmente, a herança genética pode nos fazer diferentes, né? Mas esse diferente que a herança genética faz é sempre um diferente para menos, né? Então, a pessoa que nasce com incapacidade de enxergar, de escutar, ou nasce sem um membro, ou nasce sem uma enzima que lhe permite fabricar uma determinada condição de vida, né? Mas, na média, nós somos iguais. Mas, ao partir do momento que nós nascemos, nós somos iguais no útero de nossas mães, né? Na maior parte das vezes, porque às vezes também nossas mães não conseguem ter acesso a alimentos suficientes. E aí existe a possibilidade de você ter uma desnutrição intraútero, né? Mas, de uma forma geral, a gente trabalha com esse conceito de que, ao nascer, todos somos iguais. E aí vamos nos diferenciando. Nesse processo de diferenciação, o mundo, com as suas condições criadas pelo homem, em grande medida, acaba nos diferenciando, né? Então, tem pessoas que têm mais acesso e outras que têm menos acesso à assistência à saúde, à educação superior, à alimentação. E isso vai criando desigualdades, né? É muito interessante observar essa questão das desigualdades e o que as desigualdades criam. Elas criam mais desigualdade, né? Então, essa é uma coisa que a gente tem que entender. Eu não acho que querer que o ponto de largada, isso é uma questão que o professor Delfim Neto sempre fala, né? Eu não quero que as pessoas sejam iguais na chegada, eu quero que as pessoas tenham uma condição de igualdade do ponto de saída. Quer dizer, você nasce, recebe alimentação, recebe educação, recebe condições para evoluir na sua vida. E aí, esse é o ponto de partida. No caso nosso, o ponto de partida é muito desigual, né? E com muita frequência, por exemplo, você vê aqui, os pobres têm X% de probabilidade de alcançar a situação de um sujeito que nasceu num berço rico, né?
E esse X% é um X pequenininho, é 2, 3%. Quem vem da pobreza dificilmente escapa de continuar pobre. Por quê? Porque as condições que a nossa sociedade criou são condições que não permitem que ele consiga escapar dessa armadilha, né? E aí tem muitos exemplos. A saúde é muito cheia desses exemplos, né? Então, qual é a mortalidade materna, né? Sabemos que mãe, o ato, a gestação não é uma doença, a gestação é um estado fisiológico da mulher. Então, não se deve morrer de gestação. No entanto, existem umas 2 ou 3 doenças associadas à gestação e que provocam uma pequena mortalidade, né? Você imagina que a mortalidade materna aceitável pela Organização Mundial da Saúde se situa em torno de 10 mães a cada 100 mil nascimentos. Ocorre que, no Brasil, a mortalidade materna se situa na casa de 60 por 100 mil. 60 mães morrem a cada 100 mil nascimentos por ano. Agora, quando a gente entra dentro desses 60 mil, as mães pretas têm 5 vezes mais chance de morrer do que as mães brancas. Por que as mães pretas têm 5 vezes mais chance de morrer? Não é por causa da cor, é porque são pobres. É por não ter acesso a meios econômicos, né? Então, como é que a medicina pode mudar a mortalidade materna? Se o que determina a mortalidade materna não é a saúde, não é a doença, é a pobreza. Então, se nós não lutarmos por um mundo que ofereça essa condição de partida, de igualdade, eu não estou falando de comunismo, não estou falando de socialismo, porque eu acho que os liberais não querem um mundo desigual, como os comunistas, os socialistas não querem. Os liberais também não querem um mundo desigual. Os liberais querem um mundo onde possa ganhar dinheiro, possa enriquecer, mas que de saída é um mundo igual. Eu estou citando o exemplo do professor Delfim Neto, que é um liberal, né? E essa frase é dele. Nós temos que garantir aos pobres uma condição mais igual, para eles entrarem na vida, né? E isso implica em educação, saúde, habitação, segurança, essas condições básicas para viver um mundo melhor. Então, acho que nós temos que construir isso. Isso é o homem que tem que construir. E o nome dessa igualdade é civilização. Então, quando eu olho para os países nórdicos, a Noruega, a Suécia, a Dinamarca, a Finlândia, eu estou olhando para quê? Eu estou olhando para países extremamente civilizados. O que eles têm de diferente de nós? Uma igualdade muito grande de saída. E os muito ricos? Os muito ricos continuam sendo muito ricos, mas não existem muito pobres. Essa é a diferença. Então, acho que é possível a gente fazer isso, só que exige tempo. Tempo e disposição, né? Sem tempo, nós não vamos conseguir transformar a nossa realidade. Agora, precisa também de querer transformar a nossa realidade. E pensando, professor, brilhante como sempre, né? As falas do senhor fazem a gente imaginar diversas outras situações. Quando a gente fala dessa desigualdade do pobre e do rico, do acesso à saúde. O senhor sabe, né? Eu já falei isso em live, quem me acompanha também, eu já tive câncer com 14 anos de idade, câncer de pâncreas com metástase no fígado. Acabei de fazer uma operação da paratireoide, de um tumor que eu tive, benigno, né? Faz parte da questão genética, né? Ou seja, existe uma diferença, né, nesse sentido em mim, mas isso eu não vejo algo como ruim. Mas eu acabei de receber uma mensagem, antes de conversar com o senhor, de uma moça que teve câncer e ela já sabe que é uma suspeita de câncer. E ela está desesperada porque no dia 12 de setembro ela recebeu essa notícia e que vai ser ainda marcada a cirurgia. E ela, preocupada, me chamou de doutor, eu sempre falo, pode chamar de Ale, de Alex,
doutor, como é que eu faço agora? Porque o médico não marca a cirurgia. E aí eu perguntei para ela, você é SUS ou particular? Né? Se é convênio ou é SUS? Ela falou, eu sou o SUS. Aí eu peguei e falei, existe a lei dos 30 dias que exige que o poder público, seja municipal, estadual ou federal, detectado a suspeita do câncer, ele tem que agir em 30 dias. E ela falou, como é que eu faço isso? Eu pensei na hora, tem dois caminhos. Ou você contrata um advogado particular, ou entre em contato com a OAB do seu estado, que ela é do Tocantins, ou do seu município. Porque o advogado ali, ele vai encontrar os meandros de alguma possibilidade. Isso seria um caminho, professor, para as pessoas que precisam fazer com que a lei pegue? Eu sei que o senhor não gosta dessa frase, não Não, sei, mas a gente até discutiu sobre isso, mas o que o senhor faria numa situação como essa? a justiça existe para restabelecer direitos. Então, o reestabelecimento de direitos está na Constituição. O cidadão brasileiro tem direito à atenção à saúde. Se ela não está tendo esse direito garantido, ela tem que ir à justiça. Se ela não tem dinheiro para ir à justiça, ela tem que usar a defensoria pública. Todos os estados têm a defensoria pública que tem aí um conjunto de regras sobre quais são os rendimentos da pessoa para ela ter direito a ter acesso à defensoria pública. E o defensor público é obrigado, e o fará, eu conheço bastante defensores públicos aqui em São Paulo, já vi eles atuando. A defensoria pública, ela busca restabelecer direitos, ela judicializa essas questões, e tem havido um bom sucesso no sentido de que, uma vez um defensor tendo assumido o caso e movido uma ação, o juiz que tem que responder essa ação responde muito prontamente e 100% das vezes a favor do cidadão, obrigando o agente público, o executivo, o secretário da saúde, etc., a tomar a decisão de encaminhar o caso, seja qual for a característica dele. Legal. Maravilhoso. Defensoria Pública, muito bem lembrado, professor. E falando dessa questão de direitos, por que existe já dentro da própria ação do poder público, se a gente pensa numa lei que foi feita pelo Congresso Nacional e aprovada pelo presidente, a lei dos 30 dias ou a lei dos 60 dias, viu que era alguma suspeita, dá 60 dias, viu que tem um problema, 30 dias para agir, para tirar o tumor, fazer quimioterapia, radioterapia, isso é o Estado. Mas por que o Estado ele é mais duro com o empresário? Pensando no convênio. Porque o convênio não tem 60 dias, o convênio não tem 30 dias. Em algumas situações ele cobra 3 dias para resposta e 7 dias para resposta. Eu não estou falando que não tem que se cobrar isso, viu, professor? Eu estou só Não, não, mostrando não, essa não. diferença para a gente discutir. Por que dois pesos e duas medidas? Não, Se eu o acho que Estado é mais rico que as empresas. não acho que tenha que ter dois pesos e duas medidas. É um peso e uma medida só, mas nós temos que construir isso. A Tá. questão do Estado ser mais rico, você veja, o SUS, o ano que vem, vai ter um orçamento de 260 bilhões de reais. Cerca de 150 bilhões de reais são recursos federais. E o restante, os outros 110 bilhões de reais, pouquinho mais da metade é dos municípios, um pouquinho menos da metade é dos estados, que compõem esses 260 bilhões de reais para atender 212 milhões de brasileiros. A assistência médica privada, o ano que vem, provavelmente vai gastar alguma coisa em torno de 240 bilhões de reais para 50 milhões de brasileiros. Então, a iniciativa privada gasta 240 bilhões para 50 milhões de brasileiros. O Estado brasileiro vai gastar 260 bilhões de reais para 212 milhões de brasileiros. Então, quando você fala o Estado é mais rico do que a iniciativa privada, não é. Né? Porque o dinheiro do Estado vem da coleta de impostos, que é outra discussão que nós temos que travar aqui. É a chamada reforma tributária.
Como é que o Estado recolhe dinheiro para fazer aquilo que a sociedade quer de serviços? Então, são os tributos, né? Boa parte desses tributos são tributos sobre o consumo e outra parte sobre a renda. Então, tem o imposto que é sobre ganhos e tem o imposto que a gente paga toda vez que consome. O imposto que a gente paga toda vez que consome é um imposto de qualidade pior. Quando um cidadão compra 1 quilo de açúcar, paga 18% de ICMS. Se ele for rico, ele paga 18% do preço do quilo de açúcar. Se ele for pobre, ele paga 18% do preço de açúcar. Então, ele é um imposto que a gente chama de regressivo. Quanto menos você ganha, em tese, mais você paga. Porque você ganha pouco e paga o mesmo 18% que o rico paga no quilo de açúcar. Então, a gente tem que, para fazer um sistema tributário que consiga participar do conjunto de instrumentos para construir a tal da igualdade, nós temos que ter um imposto que financie a igualdade, ou seja, os serviços públicos, mais inteligente. O imposto sobre a renda, o imposto sobre a transmissão de herança, o imposto sobre ganhos no mercado financeiro, né? E outra coisa é o imposto sobre a circulação de mercadorias, sobre a venda de serviços, né? Que é o imposto municipal, que é o ISS, né? O imposto territorial urbano também é um imposto que é sobre a renda, né? Todo ano você tem que pagar o IPTU. O IPTU, quanto mais propriedade você tem, mais você tem que pagar. E quanto menos propriedade você tem, menos você paga. Imposto sobre automóveis, enfim. Então tem essa ideia é uma ideia que a gente não tem muito bem. A gente precisa aprender o que são impostos, né? E como é que a sociedade se financia. Então, o Estado não é rico. O Estado é um reflexo do cidadão. O Estado tem o dinheiro que o cidadão entrega para o Estado através de um arranjo jurídico que são as disposições tributárias, né? Então, nós temos que ter um pouco de atenção para isso aí. E no caso do Brasil, a assistência médica ela é universal. É lógico, quem tem plano de saúde não vai no SUS. Só que tem certas coisas que é o SUS que faz. 95% dos transplantes brasileiros são feitos pelo SUS. Apesar de 25% da população ter plano de saúde, 95% dos transplantes são feitos pelo SUS. Os renais crônicos, 95% dos renais crônicos que dependem de hemodiálise fazem hemodiálise no SUS. Medicamentos de alto custo. A imensa maioria dos medicamentos de alto custo, quem paga é o SUS. Então, hemofílicos, para as pessoas que têm aquela doença que se sangra sem parar se não tomar o remédio. Todos os hemofílicos brasileiros retiram o remédio no SUS. Os portadores do vírus da AIDS retiram o remédio no SUS. Além do que, tem certas funções do SUS que são para todos, né? Vigilância sanitária, vigilância epidemiológica. Não tem vigilância sanitária e vigilância epidemiológica da assistência médica privada. Tem vigilância sanitária e vigilância epidemiológica do SUS. E aí as pessoas dependem dessa vigilância sanitária e da vigilância epidemiológica. Então, o fato de que você tem um desconto na sua conta com imposto de renda, então você vai declarar imposto de renda, se você tem um plano de saúde que você paga, você tem um desconto lá. Esse desconto é um subsídio que a sociedade inteira está pagando para você ter uma segunda assistência médica. Eu entendo que muitas pessoas falam, mas eu pago, eu tenho direito. Eu entendo o que é isso. Só que essa ideia do eu pago, eu tenho direito, te transforma num cidadão diferente.
O cidadão que paga tem direitos, o cidadão que não paga não tem direitos. Aquela discussão que nós estávamos travando há pouco sobre igualdade. O que é a igualdade que a gente está procurando? Né? Não estou falando aí que todo mundo tem que ter uma casa com o mesmo padrão, tem que ter avião, tem que ter. Não, não é isso. Temos que tomar cuidado, porque nesses tempos que nós estamos vivendo agora, todo mundo é comunista. Né? Eu não sou comunista, posso até ter sido comunista, mas eu aprendi, não sou comunista. Mas eu acho que igualdade é uma aspiração civilizatória que todos nós deveríamos ter, porque a igualdade construirá um mundo melhor. E eu gostaria que nós vivêssemos num mundo melhor, um mundo que as crianças tivessem uma condição de crescer sem sofrimento, sem fome, e pudessem dar sua contribuição para construir um mundo melhor. Mas tudo isso são devaneios, né? Bons devaneios, né? São devaneios. Bons. E pensando nesses devaneios, professor, o senhor foi falando, eu fui lembrando de algumas situações. Eu fiz um trabalho inédito no Brasil sobre a questão da tributação sobre os alimentos. Então, desde 2018, eu pesquiso esse assunto e percebi que tanto partidos de esquerda e direita, já para não mostrar que eu não estou defendendo nenhum lado, eu estou pensando também em uma saúde melhor, os governos, de forma geral, os 26 estados mais Distrito Federal, eles cobram em média 3% para você comer uma casquinha de uma rede de fast food, 3% de ICMS, IPI, e cobram 22% para você comer um peixe, ou 16% para comer a carne. E aí, na época da pandemia, todos os governadores, inclusive, todos, sem exceção, aumentaram o imposto do arroz e do feijão. Como é que a gente pode levar essa discussão para os grandes nomes de Brasília, os nomes que estão no comando, que eu sei que o senhor tem uma mão próxima para provocá-los e para chamá-los a atenção, que já que precisamos discutir uma reforma tributária, por que não mostrar para a sociedade que o governador que promete saúde, ele pune você quando come fruta, verdura e legume, porque o imposto da fruta, verdura e legume é 5 vezes maior do que o alimento prejudicial à saúde, que é ultraprocessado. Como é que a gente poderia provocá-los, professor? O que o senhor me sugere? Veja bem, isso que você acabou de falar, né? Um alimento ultraprocessado. Que conceito as pessoas têm do que é um alimento ultraprocessado? Em que medida as pessoas imaginam que um alimento ultraprocessado ele faz menos bem, para ser muito simplório, para a saúde do que um alimento natural? Né? As pessoas não têm esse conhecimento. Quer dizer, qual é a função do alimento ultraprocessado? Eu acho que o alimento ultraprocessado ele tem uma função importante, que é um melhor aproveitamento dos alimentos produzidos, porque ele aumenta a vida útil dos alimentos. Quer dizer, um alimento que normalmente se deteriora em X dias, uma fruta, etc., se eu conseguir incorporá-la num alimento processando essa fruta, ela poderá ter uma vida de 2 anos, 3 anos. Então tem uma coisa boa aí. Só que tem também, por outro lado, uma coisa ruim. Qual é a coisa ruim? Que um alimento industrializado, para que ele seja palatável, eu preciso agregar coisas nele. Para que ele seja mais gostoso e as pessoas queiram consumi-lo, eu preciso agregar coisas nele. O que eu preciso agregar? Açúcar e sal. Né? Então, é o açúcar e o sal que vai fazê-lo menos ruim. E, eventualmente, eu preciso pôr gordura, porque o jeito de tirar sabor ruim é com gordura, né? E a gordura é um problema, né? Dependendo do tipo de gordura, ela é um problema, ela vai fazer eu engordar. E quando eu engordo, eu pioro tudo. Né? A obesidade é uma condição que aumenta a pressão, aumenta a possibilidade de ter diabetes, aumenta a possibilidade de ter câncer, porque a gordura ela gera um processo inflamatório também.
Então, o alimento ultraprocessado, ele tem uma promessa, por um lado, os alimentos vão durar mais. Os alimentos poderão durar mais. E ele tem um grande número de problemas pelo outro lado. Como é que a sociedade pode trabalhar com isso? Não vai dar para a gente discutir isso aqui agora. É um outro assunto. Mas é uma coisa importante. Agora, se as pessoas não se assenhorarem, se elas não tomarem conta desse conhecimento, isso não vai se transformar numa pauta que a gente possa levar para os nossos políticos, né? Quer dizer, em 2001, a Anvisa, recém-criada, a, a rotulagem nutricional obrigatória. O que é a rotulagem nutricional obrigatória? É informação sobre o que a gente come. Lógico que nós estamos aprendendo, quer dizer, o que são calorias, o que é carboidrato, o que é fibra, para que serve isso, para que serve aquilo. Agora, é importante a gente saber, é fundamental a gente saber o que a gente come, como a gente come e o que acontece no nosso corpo com o que a gente come, né? Muita gente tem problemas de trânsito intestinal. Provavelmente, quase 100% das vezes que eu tenho problemas de trânsito intestinal, não vou no banheiro todo dia, com a frequência que devia ir. Por quê? Porque do jeito que eu como. Agora, não ir no banheiro todo dia é uma coisa tão idiota, não ir no banheiro todo dia, mas não ir no banheiro todo dia, só quem não conseguiu ir todo dia sabe o desastre que acontece no nosso corpo quando a gente não consegue ir fazer cocô todo dia, né? E por que a gente não consegue fazer cocô todo dia? Porque a gente está se alimentando de maneira errada, inadequada. Então, essas coisas são informação. E a informação, quando adequadamente entendida, ela é transformadora. Então, a rotulagem nutricional obrigatória, e agora, começou a valer agora, né, os alertas, né? Vai dar pressão alta. Então, é importante que as pessoas sejam informadas. O que você está fazendo aqui com o seu Instagram é, educar as pessoas para elas aprenderem sobre essas questões tão simples, por um lado, tão complexas do outro lado, que nos transforma em cegos cercando o elefante da alimentação. Sim, 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 sem dúvida, professor. E como o senhor brilhantemente trouxe o assunto do cego, né, e da questão tributária, que não é o momento nosso, né, que a gente vai discutir da saúde cada vez pior sobre outros aspectos, voltando ao defensor público, que o senhor conhece em São Paulo, o Marcelo Novaes, ele fez uma entrevista comigo junto com o Marco Maciarelli, que é o radialista da Jovem Pan atualmente em Campinas, no canal dele próprio. E eu fiz a divulgação sobre essa questão tributária e o Marcelo Novaes, ele falou o seguinte, que na região de Ribeirão Preto, essa questão do imposto territorial rural, olha que incrível, uma fala atual. Ele disse que o imposto territorial rural, ou seja, das fazendas, dos sítios e das terras que tem lá, eles coletam menos impostos do que a cidade, os valores do IPTU. E ele trazendo essa situação, falando como é que pode áreas gigantescas, latifúndios gigantescos, pagarem menos imposto do que pessoas que vivem na cidade em cubículos. Trazendo essa reflexão. O que o senhor enxerga desse aspecto? Como é que o senhor enxerga isso? Veja bem, temos que olhar para essas coisas com cuidado, né? Porque sempre. Você acaba matando a galinha de ovos de ouro, né? Quer dizer, uma coisa é o imposto territorial rural sobre uma propriedade improdutiva, outra coisa é sobre uma propriedade produtiva.
Quer dizer, uma propriedade, uma terra que produz alimentos está produzindo valor para a sociedade. Então, eu acho justo que uma terra que produz alimentos, que ela pague menos imposto do que uma casa na cidade. Por quê? Porque ela está gerando para aquela comunidade um valor em termos de comida que está sendo produzida, que vai alimentar outros animais, ou que vai alimentar o ser humano, que vai dinamizar a economia. Então, a gente tem que olhar para essas coisas com um pouco de cuidado, porque senão a gente acaba colocando no mesmo saco alhos e bugalhos, né? E não é bom isso. Nós estamos vivendo um tempo, tá emergindo hoje um negócio chamado nova economia. O que é a nova economia? A nova economia é uma tentativa de aumentar a eficiência na utilização de recursos. Se você, tudo que a gente faz pode ser traduzido em dinheiro. E aí a pergunta que eu faço é: o que você faz gera o que para a sua comunidade? Então, hoje é uma tentativa de fazer com que tudo gere coisas que são transformáveis em dinheiro. Então, eu posso falar, gere mais dinheiro. E nesse momento, nós estamos passando por uma fase que está sendo chamada de financeirização da vida. O que é a financeirização da vida? Tudo vai ser transformado em dinheiro. É possível? É possível. É desejável? Não sei. Então, de repente, nós estamos vendo, por exemplo, o Uber. Uber é uma coisa boa. Olha, eu não andava de táxi. E agora eu ando de Uber, porque Uber custa 1/3 do preço do táxi. Então, o Uber me permite ir e vir com mais fluidez, porque o transporte público no Brasil é ruim, e como eu tenho um pouquinho mais de dinheiro do que as pessoas que dependem de ônibus, eu consigo usar Uber quando eu não conseguia usar o táxi. Puxa vida, que legal! Além disso, o uberista, ele não tinha um emprego. E quem tiver um emprego melhor do que o de Uber vai trabalhar no emprego, mas se ele perder o emprego dele, ele tem um emprego, quer dizer, tem um emprego, ele tem um modo de ganhar a vida agora sendo Uber. Agora, e se ele ficar doente? Acabou. E se ele ficar velho, ele vai ter aposentadoria? Não, não vai ter aposentadoria. Ele não consegue guardar dinheiro? Olha, ele está ganhando 1/3 do que os motoristas de táxi ganham. E tem que manter o carro, tem tudo. Será que o Uber é um jeito civilizado de ganhar dinheiro? Ou nós estamos criando um jeito de explorar a capacidade de trabalho das pessoas de uma forma bruta, incivilizada? Hoje está muito em voga a contratação para coisas que são importantes. Por exemplo, no meu hospital tem uma UTI. Os médicos que trabalham na minha UTI não são mais seletistas. Eu os contrato como pessoa jurídica. O que é um contrato de pessoa jurídica? É um contrato no qual o trabalhador não tem garantido seus direitos básicos. Direito a férias, direito à pensão quando fica doente, direito à aposentadoria. Isso é melhor ou é pior a longo prazo? A curto prazo eu sei a resposta, mas a longo prazo. Então, nós estamos vivendo um momento em que nós estamos financeirizando as relações entre os homens. Tudo é transformável em dinheiro. Será que isso faz um mundo melhor? A financeirização? Quem quer ganhar dinheiro não tem dúvida. Esse é o jeito certo de fazer.
né? As fintech, essas coisas que nós estamos vivendo hoje, né? Essas empresas de tecnologia e tal, todo mundo está querendo esse caminho. O caminho de ganhar dinheiro rápido, muito dinheiro. Nós temos que pensar um pouco sobre que tipo de sociedade nós estamos construindo com essa história da nova economia, né? Eu não acho que devemos matar a nova economia, mas eu não acho que a gente possa deixar que o Estado deixe de olhar para esse tipo de ação. Eu acho que tem que haver o olhar do Estado para dizer aqui é o limite. Olha, enfermeira não pode ser PJ, enfermeira tem que ser cialitista. Porque a enfermeira tem muito pouco poder de negociação para ela se proteger do futuro que ela precisa ter. Os médicos, quem sabe, dê para aceitar que eles sejam PJ. Então, mas para isso tudo, nós temos que conhecer, discutir, aprender, porque se todos não souberem o que está acontecendo e não se manifestarem, o que virá a acontecer será desastre. E professor, brilhante, né? Como sempre faz eu pensar, e acredito todos aqui pensar de uma maneira nova, que acho que esse é o principal motivo dessa live. Qual que é o olhar do senhor para os desafios para 2023 em diante para a saúde? Como o Estado, na sua visão, deveria olhar para a saúde do Brasil? Onde é que está pecando? Onde é que precisa olhar? Primeiro a gente tem que ter a noção exata de que nós estamos saindo de um governo muito diferente de todos os governos que nós já vimos. Eu acho que nós tomamos muito cuidado, e eu tomei muito cuidado, por isso eu estou falando, nós tomamos muito cuidado, para não desqualificar o Bolsonaro. Tinha muito medo de desqualificar o Bolsonaro. Porque eu acho que ele preencheu um espaço dentro da sociedade brasileira que ele construiu e a sociedade brasileira aceitou, né? Tem um cara que pensa diferente, que pensa sobre religião, sobre aborto, sobre pátria, sobre gênero, de uma forma diferente do que eu penso. Mas tem muita gente que pensa da mesma forma. Então, eu quero respeitar isso, não quero brigar com isso. Mas eu penso diferente. Eu vou continuar sendo a favor de um monte de coisas que ele não é a favor. E eu vou ser contra um monte de coisas as quais ele é contra. Ele é a favor, né? Então, ele, por exemplo, fala abertamente que ele é a favor do aborto, que ele é contra o aborto. Eu sou a favor do aborto. Eu acho que as mulheres têm direito a dispor do corpo delas. Ah, mas e a vida e tal? Podemos discutir isso, mas é uma outra discussão. Ele é a favor da tortura. Eu sou contra a tortura. Eu acho que não existe nenhum tipo de violência contra um outro ser humano justificável. É injustificável. Nenhum tipo de violência é justificável. Ah, mas aquele cara estuprou aquela mulher. Por isso ele vai apanhar. Eu acho que isso é inaceitável, né? Uma criança tem que ser castigada quando erra. Isso é inaceitável nos dias que nós vivemos hoje. Eu, quando era criança, apanhei. Eu acho que não tinha nada a ver com ter apanhado, né? Eu não acho que eu sou uma pessoa boa porque eu apanhei quando era criança. Mas a minha mãe provavelmente não sabia disso, sei lá, né? Tanto é que depois, na idade, ela mesma falava, puxa vida, como eu me arrependo de ter batido em vocês. Mas a gente apanhava todo dia. Eu também. Eu Naturalmente, também. né? Mas eu não acho que isso. Sinta As pau de minhas maconha. filhas, as minhas filhas nunca apanharam de mim, nunca apanharam da minha mulher. E elas são tão boas quanto eu acho que eu sou hoje, né? Então, violência, não. De qualquer forma,
Então, esse governo tem coisas muito diferentes e nós vimos que uma das coisas muito diferentes que esse governo fez foi, mais ou menos neste ano de 2022, principalmente, ele utilizou duramente o dinheiro público para construir votos. Bolsonaro era contra o Bolsa Família, era contra distribuir dinheiro. Terminou o ano distribuindo R$ 600 per capita. Muito bom que isso tenha acontecido, porque ele tirou gente da miséria. Mas o fato é que o Brasil gastou muito dinheiro nesse final de ano, né? A mudança do sistema tributário para diminuir o preço do combustível. Então, essas questões levaram o Brasil a um estado pré-falimentar. Então, neste momento, o que nós temos que fazer no futuro? Primeiro, nós vamos ter que arrumar a economia. E arrumar a economia significará, num primeiro momento, gastar menos. Então, a saúde tem um problema de falta de recursos? Tem. Tem de onde tirar o dinheiro? Não tem. O primeiro ano vai ser dificílimo. O primeiro ano tem que ser um ano de que vamos gastar menos e com isso vamos fazer menos. E as coisas que têm que ser feitas na saúde, as filas que estão esperando cirurgias, as filas dos pacientes que têm Covid longa, que precisam de tratamento de Covid longa, nós não vamos conseguir resolver isso no primeiro ano. Por quê? Porque não tem dinheiro. Não tem de onde tirar o dinheiro. Então, o primeiro ano vai ter que dar uma ajeitada na economia. E o que é mais grave? O que é mais grave? Fome. Nós voltamos a internar crianças com desnutrição nos últimos 2 anos. O que uma criança internada com desnutrição faz? Come. Ela é internada para comer, porque ela tem desnutrição. Não tem remédio, é comida. Então, primeira coisa que nós temos que fazer, combater a fome. Segunda coisa, a pobreza, posto a questão do salário mínimo, essas questões. Então, feitas essas duas coisas, vamos pensar o que tem que ser feito em educação, melhorar a educação e melhorar a saúde. O que dá para fazer na saúde? Melhorar a atenção básica, que é mais barata e altamente resolutiva. Média e alta complexidade, que é onde está a cirurgia atrasada, tratamento de câncer, tudo isso vai sofrer. Então, esse é o primeiro ano. E aí vamos ver o que a gente vai conseguir fazer de melhor no segundo e no terceiro. Porque este país é um país fantástico. Eu tenho certeza que um ano bem arrumado, ele se recupera e assim como depois de uma seca danada, que cai uma chuvinha e 2, 3 dias depois os brotos estão nascendo da terra. Nós vamos ver isso acontecer no Brasil, Alex. Não, eu desejo muito, viu, professor? Ó, nós demos 1 hora aqui de entrevista. Eu sei que o senhor tem seus afazeres, seus compromissos, sua agenda é muito lotada. E eu deixo aqui no final, professor, para que o senhor possa trazer alguma mensagem de esperança para as pessoas que estão sem assistência à saúde, estão sem um norte, um rumo. O senhor, com essa visão gigante, o que o senhor falaria para uma dona de casa, para uma pessoa que está tratando câncer, que está enfrentando dificuldade de ter um atendimento digno de saúde? Que luz que o senhor traria para essas pessoas, professor? Veja, a luz mais importante é que nós temos que lutar. Então, você que depende do SUS, vá na unidade de saúde, de uma forma civilizada, discuta os seus direitos na unidade de saúde. As unidades de saúde, de uma maneira geral, aqui no Brasil, nós temos algum nível de participação social. Existem espaços para a sociedade participar, existem os conselhos de unidade, o Conselho Popular. Veja, se a sua voz não for ouvida,
aquilo que você precisa não será ouvido. Então, nós temos que fazer a nossa voz ser ouvida. Uma coisa é buscando informação, aprendendo e exigindo aquilo a que nós temos direito. A segunda questão é, em não conseguindo aí, tem que ir ao judiciário, tem que buscar a defensoria pública para conseguir ter acesso a essas coisas. Não tem outra saída, né? E nós temos que votar melhor, sabe? Nós temos que votar melhor no deputado, no senador, no vereador, no deputado estadual, no prefeito e no governador. O voto não é uma coisa que a gente faz de 2 em 2 anos e depois que se fregue. Se você não lembra em quem você votou para deputado estadual, deputado federal, senador, você tem muito pouca razão de exigir coisas do Estado. Por quê? Porque o seu representante, você não lembra quem é. Então, você não pode nem cobrar dele que ele cumpra com as promessas que ele fez quando você resolveu votar nele. Nós temos que construir uma nova sociedade. Uma sociedade de responsabilidade. Então, fazer política é participar da vida da sociedade. Política não é uma coisa suja. Política é a arte de decidir o que deve ser entregue para a sociedade. Então, vamos fazer política com conhecimento. Buscar o conhecimento e aplicar o conhecimento para construir um mundo melhor. Que legal, professor. Brilhante, brilhante, como sempre, a apresentação. As pessoas colocando aqui vários elogios, coração, 100%. Vecina, parabéns pela lucidez, excelentes colocações. Um grande abraço do Carlos Eduardo Gouveia. Aqui também a Rosângela, muito rico e esclarecedor, bela aula, vários coraçõezinhos aqui em seguida. A Olivia dando palmas do começo ao fim, nas linhas. O Clever mandando coração. A Rosângela, parabéns. Então, é um elogio atrás do outro, professor. Muito obrigado pelo privilégio de fazer essa live com o senhor. Obrigado por ceder o seu tempo. Eu sei que o senhor tem diversos afazeres, tem suas atividades. É muito rico para a minha audiência e eu acredito também para a audiência do senhor, as pessoas terem esse contato de mais sabedoria, de mais reflexão, de mais provocação. O senhor é um provocador, o senhor é um professor, o senhor faz isso com maestria, faz com a mão nas costas, faz de olho fechado essa provocação em qualquer lugar, em qualquer momento. Obrigado mesmo, viu, professor? Muito obrigado a você. Boa noite e obrigado a todos que aqui estiveram prestigiando o professor. Obrigado mesmo. Um grande abraço, professor. Fica com Deus. Tchau, abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.